Muito bem, voltamos ao nosso curso de Criminologia e agora o assunto é Estado Democrático de Direito e Prevenção da Infração Criminal. Muito bem, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que um dos objetivos da criminologia é justamente promover estudos que vão alimentar as políticas públicas com vistas a prevenir o crime. A prevenção é sempre melhor do que a repressão. Nesse sentido, até coloquei algumas frases aqui, ó. O Beccaria já falava isso, que é preferível evitar os crimes a puni-los. Orlando Soares, a noção de prevenção não é algo novo, sofre um processo evolutivo, né? Temos aí o Sutherland, por exemplo, que falava: é inútil tirar os indivíduos um após o outro das situações que produzem os criminosos e permitir que essas situações continuem. Fernandes, foi um professor da CADEPOL, Newton Fernandes, da CADEPOL aqui em São Paulo. Prevenção é a orientação lógica a ser adotada quando se procura evitar o acontecimento delinquencial. Temos vários aqui. Enfim, o que eu queria mostrar para você? Então, aqui, claro que a prevenção é sempre o horizonte da criminologia. A criminologia, no fundo, como que ela se relacionaria com o direito penal e com as políticas públicas? A criminologia ela vai produzir conhecimento e esse conhecimento vai ser aproveitado pelas políticas públicas, principalmente no que se refere ao objetivo maior, que é prevenir o crime. E aí, um dos instrumentos, um dos aspectos que o Estado vai utilizar para isso é o direito penal. Veja que a criminologia ela vai avaliar o que impulsiona o nascimento do crime, ela vai avaliar o que inibe o crescimento do crime na sociedade e vai trazer isso em forma de conhecimento, digamos assim, organizado. Né? Então, a criminologia, no fundo, quando ela cumprir o papel dela de forma adequada, ela vai alimentar o sistema político, vai alimentar o Estado com informação que ele vai usar para fazer um sistema de prevenção eficiente. Eu separei uma frase do Bentham aqui. Ele fala o seguinte: olha, por meio de boas leis, podem todos os crimes ser reduzidos a atos insuscetíveis de serem reparados por via de uma simples compensação pecuniária. Então veja, que a ideia da criminologia é justamente essa, é você reduzir ao máximo os crimes cometidos no seio da sociedade. E como que isso se relacionaria ao Estado Democrático de Direito? Olha, em vários eixos. Primeiro de tudo, uma sociedade com menos crime é uma sociedade que consegue amparar melhor o cidadão. É uma sociedade mais organizada, é uma sociedade que distribui melhor a justiça, é uma sociedade mais pacífica. E, claro, uma sociedade nessas condições consegue promover os direitos de cidadania das pessoas, e aí o Estado Democrático de Direito está avançando no processo civilizatório. Esse é um aspecto. A gente tem um segundo aspecto, que é a qualidade que o sistema penal vai ter na hora de punir o sujeito. Veja, a forma como a punição acontece, a forma como o Estado vai agir para processar as pessoas, a forma como o Estado vai agir para tratar a pessoa que é acusada, depois que o Estado vai utilizar para intervir na pessoa que for condenada, para trazê-la de volta para uma convivência saudável na sociedade, vai interessar muito para a criminologia. Por quê? Porque se isso for feito de forma saudável, se isso for feito de forma a respeitar regras, se for feito de forma serena, você vai evitar arbitrariedades e você vai evitar que o sistema até retroalimente o crime. Né? Um sistema que tem má qualidade, um sistema de justiça corrupto, um sistema de justiça que mais prejudica as pessoas, que faz uma intervenção negativa na pessoa presa e vai trazê-la pior do que ela vai tirar ela da cadeia pior do que ela entrou, é um sistema que não está atendendo justamente ao que ele se propõe a fazer. E isso vai atravancar o marco civilizatório do Estado Democrático de Direito. E é por isso que se diz que
a prevenção criminal faz um cruzamento com o Estado democrático de direito. Eu coloquei aqui, olha, a aplicação da punição estatal, claro, por meio da lei penal, ela vai ser regulada por meio de regras, né? E essas regras vão evitar as arbitrariedades. Esse é um dos pilares, digamos assim, do Estado democrático de direito, né? Por quê? Porque ele implica que o sistema de justiça criminal vai seguir parâmetros, né? Esses parâmetros vão garantir os direitos também do acusado, né? A dignidade também do acusado. O ideal, veja, é que o sistema proteja a dignidade, proteja os direitos tanto da vítima quanto dos acusados, né? Por quê? Para que todos sejam amparados pelo devido processo legal e pela proporcionalidade e justeza da pena, né? Uma coisa não se dissocia da outra. É por isso que a prevenção criminal está intimamente ligada com o Estado democrático de direito. Uma pena, um processo criminal, uma execução de pena que viole os direitos do sujeito o tempo todo, vão garantir que o sujeito saia pior do que ele entrou. E isso não interessa nem para o sujeito e nem para a sociedade. É esse o cruzamento que a criminologia em geral faz com o Estado democrático de direito. É por isso que sempre você vai ver a questão do Estado democrático de direito associada ao caráter da pena. A questão da pena é muito importante, ela é muito debatida na criminologia por causa disso. Porque, no fundo, hoje em dia, a pena não é mais encarada pelos estudiosos da criminologia como um castigo. Ela tem um caráter retributivo, onde o sujeito vai encarar com proporcionalidade aquilo que ele fez, mas ela também tem um caráter preventivo, que é o quê? Que é fazer uma intervenção na alma daquele sujeito para que ele não cometa novas infrações, né? Então, se o sujeito for sofrer uma tortura no cárcere, ou sofrer uma intervenção de má qualidade, ser maltratado o tempo inteiro, dificilmente a intervenção que vai ser feita nele vai fazer com que ele se reeduque. Isso é ruim para ele, mas é ruim também para a sociedade, porque o direito penal não vai estar cumprindo o desiderato dele, não vai estar cumprindo a função social dele, né? E aí, nesse sentido, a criminologia vai produzir conhecimentos que vão tentar fazer uma intervenção positiva nesse sistema. Joia? É claro que esse foco de prevenção, esse foco de entender que o criminoso pode ser uma pessoa que pode ser recuperada, que pode ser trazida para uma condição de um cidadão produtivo para a sociedade, não era uma perspectiva do início da criminologia, né? Eu já contei aqui para vocês a história da criminologia, nós já falamos das etapas da criminologia e até as próprias teorias criminológicas não encaravam o sujeito dessa forma. As próprias teorias criminológicas diziam que o sujeito cometia crime por maldade, cometia crime por doença, por predisposição biológica, enfim. Tudo isso foi abandonado ao longo do tempo e a pena não foi mais considerada castigo ou punição, né? Ela passa a ser considerada um meio de defesa, né? Defesa da sociedade. Mas essa defesa não pode operar, digamos assim, contra ela mesma, né? Então, aqui, ó, o professor Lima Júnior colocou muito bem essa confluência. Ele fala assim, olha, o Estado Democrático de Direito, o saber criminológico tem como norte a orientação prevencionista, né? Então, por quê? Porque o interesse é voltar a evitar o delito e não puni-lo, né? A ideia não é só punir, é você prevenir, né? Prevenir novos crimes. E aí eu coloquei aqui, você tem que guardar essa frase, porque essa formulação ela diz muito pra gente nesse sentido. Ela fala, olha, o sistema penal moderno, primeiro que ele é fruto da consolidação dos Estados democráticos, né? E por que isso? Porque esse Estado democrático ele vai aplicar a pena
com caráter retributivo. Então, retributivo no sentido de que ele vai procurar ser proporcional, vai procurar não ser mais do que o necessário, mais gravoso do que seria adequado. E preventivo. Por quê? Porque no sentido de que você vai pensar a pena no limite de onde ela é produtiva para o cara não cometer mais crime. Então, às vezes você quer uma pena muito grave, muito prende, arrebenta, corta o cara no meio, mas de repente isso é até pior para o cara. Porque ele vai sair pior do sistema penal. E aí você não está cumprindo o caráter preventivo da pena. Você está fugindo de um dos pilares do Estado democrático de direito. Joia? Muito bem. Por que a pena ela é tão pensada, é um assunto tão caro para a criminologia, tão caro para o direito penal? Justamente porque ela vai expressar um pouco qual é o motivo de existir do direito penal e por consequência, do sistema penal num certo momento. Por esse motivo que isso é tão estudado, por esse motivo que isso aí aparece tanto em prova. Né? A pena como expressão, uma expressão de proteção social aparece direto nas provas. Olha, eu estava fazendo a estatística de quanto isso cai nas provas, eu vou falar para você, 9% das perguntas era sobre pena. Quem estiver estudando então para provas do Ministério Público, muito mais. Execução da pena despenca. Para a polícia, em questão de direito penal, também. Olha, pena é um assunto que a gente não gosta tanto. Eu pelo menos, quando estava na graduação, não gostava. Eu comecei a pensar um pouco diferente, comecei a me interessar um pouco mais no assunto quando eu percebi isso aqui. Então, muito bem. Por isso, reservei esse momentinho agora para a gente começar a trabalhar a questão das penas. Bom, primeira coisa, para a gente entender de onde sai esse balaio aqui, é importante que a gente entenda como a pena foi entendida, como a pena foi construída ao longo do tempo. Então, você tem lá três teorias, vamos dizer assim, matrizes da onde a pena é interpretada. Você tem teorias absolutas, eu vou explicar o que isso quer dizer, teorias relativas e teorias mistas. De cara já te falo que hoje, modernamente, e principalmente no Brasil, a gente adota as teorias mistas. Tá? Bom, de onde vêm as teorias absolutas? As teorias absolutas vêm das obras do Kant e do Hegel, são filósofos alemães, e eles falavam o seguinte, olha, a pena é uma retribuição pelo cometimento do delito. Ela é um imperativo de justiça. Tá? Então, quer dizer, o cara ele cometia um crime e ele ia ter que ter uma punição para retribuir aquele mal, aquela desavença que ele teria cometido no seio da comunidade dele. Então, ele faz o ato A, é apenas justo que ele sofra o ato B. Então, ela não tinha aquele sentido de utilidade social, aquele sentido de defesa. Ela tinha aquele sentido só de retribuição. Então, por ela só ter esse sentido de retribuição, essas teorias aqui são consideradas as teorias absolutas. Né? Ela só vê esse sentido, né? Só o sentido de justiça, de fazer justiça por meio da pena. Né? Isso tem diversas implicações, a gente vai falar disso. Por outro lado, as teorias relativas, elas eram chamadas de teorias preventivas. Por que teorias preventivas? Porque elas diziam que a pena ela tinha um sentido utilitário de prever novos crimes. Né? Então ela se baseava numa necessidade de você prevenir, de você fazer uma intervenção naquele sujeito que prevenisse o crime. Né? Então, você tinha uma necessidade social, o direito atendia essa necessidade social da comunidade ver que ia ser feita uma intervenção naquele sujeito e aquele sujeito não ia mais cometer crimes. Né? Em dois aspectos. Uma prevenção geral. Por quê? Porque a pena intimidava a possibilidade da pena intimidava toda a comunidade, porque todo mundo olhava para o Código Penal pregado ali na plaquinha e falava, olha, aquilo ali existe. Aquilo ali pode ser aplicado. E uma pena que operava também no sujeito.
Porque a partir do momento que ele sofria a condenação e ia cumprir a pena dele, aí ele ia sofrer uma intervenção de verdade. Ele ia sofrer uma intervenção de verdade no corpo dele, ia preso. Então, operava também no nível individual, chamado de prevenção especial e geral. Por isso que se fala hoje que as teorias relativas, né, elas se dividem em prevenção geral e prevenção especial. A gente vai ver isso direto nas provas. Perguntando sobre o que é prevenção geral, o que é prevenção especial. E aí eu quero que você já saiba que a prevenção geral são aqueles mecanismos que referem à sociedade como um todo. A sociedade vai ver o direito penal operando. A sociedade vai pensar, olha, se eu fizer alguma coisa de errado, o direito penal vai vir aqui me buscar. E a prevenção especial vai se referir àquele indivíduo específico, vai falar, olha, eu cometi um crime, agora está batendo na minha porta o direito penal. Ela vai operar em dois níveis, num coletivo e num individual. Isso aqui é perguntado em prova. Quero que você guarde esses dois conceitos, porque não são difíceis, mas eles vão ter uma implicação quando a gente for falar nas teorias mistas. Daqui a pouco a gente volta com as teorias mistas, que são as teorias adotadas pelo nosso código, são as teorias mais modernas que hoje em dia, com o qual o direito, não só o direito, mas a criminologia também trabalha. Joia? No próximo bloco a gente volta com isso. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!